Nós queremos agradecer ao reverendo Nisvaldo. Eu falo errado porque estou acostumado com nomes antigos e diferentes. O nome dele é diferente, eu acho só ele que é Nisvaldo nesse Brasil. Mas é um nome bonito, né? Vamos orar pela bênção que Deus pode oferecer-nos a cada coração através da mensagem que é do reverendo Nivaldo. Vamos lembrar de uma coisa: a mensagem bíblica é a Bíblia falando aos nossos corações. Ele é apenas o instrumento. Senhor nosso, abençoa o teu servo como teu instrumento nessa noite para falar aos nossos corações, e que haja nos nossos corações a mudança, a transferência, a mudança, a capacidade de resolver, entender a mensagem e fazer diferença na nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É bom estar aqui com vocês. E o nome é bem sugestivo mesmo, Nisvaldo. Por que Nisvaldo? É um erro de cartório. Era para ser Nivaldo. Mas aí naquela época, lá em Minas Gerais, no norte de Minas, meu pai foi lá no cartório, um senhor da roça, que não sabia ler nem escrever, foi lá no cartório e falou: eu quero que coloque Nivaldo. Aí o escrivão colocou um S, Nisvaldo. Aí quando descobriu que estava errado, ele voltou lá no cartório para poder consertar o nome. Aí o cara do cartório falou: precisa pagar para consertar. Aí ele falou: eu não paguei nem para tirar o registro, porque eu não tinha o dinheiro. Como que eu vou pagar para consertar se o erro foi seu? Mas aí ficou Nisvaldo. Aprove a Deus deixar esse nome diferente, Nisvaldo. E eu quero conversar com você nessa noite sobre identidade. E não é o seu documento aí de identidade que você tira lá na Polícia Civil, não. Né? Eu quero falar sobre identidade. Quando alguém te pergunta sobre quem você é, o que você responde? Quando alguém pergunta para você quem é você, o que você responde? E muitas das vezes nós respondemos sobre a nossa profissão. E então eu queria conversar com você sobre quem eu sou. É quase sempre muito difícil a gente se autodefinir, dizer quem a gente é. Então vem essa pergunta: quem eu sou? Muitos timidamente respondem. Os que são profissionalmente vai dizer: eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, eu sou médico, eu sou advogado, ou eu sou um professor, ou às vezes eu sou um estudante. Mas a nossa verdadeira identidade, queridos, está além daquilo que fazemos. Na realidade, a nossa identidade determina o que fazemos e não o contrário. Fazemos algo porque somos e porque nós temos características próprias de cada um de nós. Cada um de nós temos um DNA que define quem eu sou. Se você ir lá para poder fazer a identidade, pega-se as nossas digitais, né? Dessa mão e dessa mão. Todo mundo aí já sujou o dedo para fazer a identidade, né? Agora é digital, né? Você vai lá, não precisa mais sujar o dedo. Você põe o dedo assim, é chique, né? A nova identidade agora é tudo digital. Você não passa mais o dedo naquela tinta e depois vai embora se esfregando, né? Para ver se saía a tinta. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre identidade. Muito se fala sobre os temperamentos. Cada um de nós temos um temperamento. Tem gente que é do pavio longo. Tem outros que é do pavio curto, né? Quando a pessoa fala, ela já responde na lata, como diz o meu pai, né? E eles são importantes também para a nossa personalidade. Mas ainda assim não é isso que diz o que somos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Porém, somos diferentes uns dos outros. Se você olhar para o seu vizinho aí, pode olhar se você quiser, você vai ver que ele é diferente. Por mais que ele seja o seu parente de sangue.
mas ele é diferente. E a gente até brinca, né? Fala assim, os nossos dedos, cada um é diferente do outro. Lá na minha família nós somos 11 irmãos, cada um é diferente um do outro. Se você colocar todo mundo junto, você vai ver que é diferente. Alguns traços remetem à nossa família. Mas veja, queridos, que o dicionário ele define identidade como circunstância de um indivíduo ser aquilo que diz que ser, ou aquilo que outrem presume que ele seja. Ou seja, diz que nós mesmos dizemos quem somos, ou o outro presume quem nós somos. Mas verdadeiramente a pergunta é, quem você é? Quem você é em Deus? Quem você é em Cristo Jesus? Percebe que a pergunta ela vai mais longe. Percebe que a pergunta ela é mais profunda. Quando a gente pergunta quem você é em Deus. E aí eu quero convidar você para, a partir do texto bíblico que nós vamos ler, para aprender sobre a maneira correta de saber quem nós somos por meio da palavra daquele que nos criou, o Deus Todo-Poderoso e Soberano. E aí eu convido você a abrir aí o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 26 a 39. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39. Amém? Lucas 8, 26 a 39. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando ao monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Essa palavra é a palavra do nosso Deus, que vai nos ensinar um pouco nessa noite sobre a nossa identidade. Veja, queridos, que Jesus estava pregando na região de Israel, na região da Galileia, e Jesus então resolve sair da região de Israel pela primeira vez e vai a um outro povo na região de Decápolis, das 10 cidades, das quais estava Gerasa. Por isso que se diz
aos Gerazenos. Jesus desce do barco e vem-lhe ao encontro esse homem endemoniado. Jesus então expulsa os demônios daquele homem. Gadara, ou Gerasa, conhecida nos nossos dias como Cais, o nome da cidade hoje lá em Israel. Foi uma grande cidade fortificada na região da Pérea, na extremidade noroeste das montanhas de Gileade, a distância de 8 quilômetros no oriente do rio Jordão, e quase 10 quilômetros a sudeste do mar da Galileia, e se tornou uma das cidades mais importantes da região de Decápolis, e com certeza muito conhecida pelos judeus. Hoje, ela está localizada na Jordânia. É uma cidade bonita, porque ela está um pouco acima do mar da Galileia. Então veja que Jesus, ao descer daquele barco, vem esse jovem ao encontro de Jesus. Como estava, diz o texto que estava nu. A sua família tentou prendê-lo em grilhões, ou seja, em correntes, em cadeias. Ele arrebentava tudo devido estar possuído pelos demônios. E veja que o texto diz que era uma legião, e uma legião era comparando com o exército romano. Uma legião continha naquela época 6.000 soldados. Tu imagina uma pessoa possuída com 6.000 demônios. A força era tremenda. Veja que ele morava entre os sepulcros, porque já não morava na sua casa e na cidade. E ele já não tinha o seu nome, porque quando Jesus perguntou o seu nome, ele disse Legião. Mas o nome dele não era Legião. Provavelmente a mãe e o pai dele, quando ele nasceu, tinham lhe dado um nome. Mas a sociedade, devido ele estar endemoniado, devido todos os acontecimentos, a sociedade o excluiu. Ele vivia agora entre os sepulcros. Ele morava no cemitério. É como se alguém abandonasse aqui a sua casa, o seu lar, e fosse morar no cemitério. Ele vivia entre os sepulcros, porque os demônios haviam se apoderado deste homem. Ele se cortava com pedras, ele era muito agressivo. Ele estava moralmente morto. Devido a estar possuído pelo demônio, ele estava moralmente morto. Ou seja, ele perde a sua identidade. Ele já não sabia mais de que família ele era. Ele já não tinha um endereço, a casa. Ele morava agora entre os sepulcros no cemitério. Ele ia para o deserto. Então ele perde a sua identidade. Mas veja que Jesus marcou um encontro com esse jovem, sem mesmo que esse jovem soubesse. Jesus deixou o seu povo, o povo de Israel, entrou no barco e foi até a região de Gerasa, encontrar-se com este jovem. E Jesus lhe fez uma pergunta: qual o seu nome? Veja que é uma pergunta, quando nós encontramos com alguém que a gente não conhece, a primeira coisa que a gente faz é perguntar à pessoa: qual a sua graça? Lá na minha região, né? Qual a sua graça? Aí a pessoa responde: é Nisvaldo. Ou o outro responde: é João. Então veja que Jesus fez essa pergunta: qual o seu nome? Veja o que ele respondeu: Legião. Porque quem respondeu por aquele jovem foram os demônios que estavam nele. Ou seja, é uma hipérbole para mostrar o poder do mal na vida daquele que não tem Jesus. Por isso ele respondeu Legião. Jesus lhe perguntou, o versículo 30 do texto que nós lemos, Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Veja, queridos, que aqui há um quadro de decadência total, decadência moral, decadência intelectual e decadência espiritual de um homem, de um jovem. Por quê? Porque estava totalmente dominado pelo mal, totalmente dominado pelos demônios. Uma nova identidade, então, precisa ser forjada. E o encontro com Jesus produz isso neste jovem, uma nova identidade forjada em Jesus. O que Jesus fez? Jesus expulsou os demônios. Muitos foram ver. Veja que o versículo 35 do texto que nós lemos
vai dizer como agora este jovem estava. Aquele jovem que era abandonado pela sociedade, que fora expulso de casa devido a estar endemoniado, que foi acorrentado e que quebrou os grilhões e que morava no cemitério, e que morava entre os sepulcros e que estava no deserto. Agora o versículo 35 vai dizer que ele tem uma nova identidade. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios. Aquele que estava nu, o texto diz que agora está vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Aquele que se encontra com Jesus, aquele que tem um encontro com Jesus, a sua identidade é mudada. Uma nova identidade é forjada em Jesus. Veja que Nicodemos encontrava com Jesus à noite. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, as coisas velhas ficam para trás e eis que agora tudo se faz novo. Na vida desse jovem foi da mesma maneira. Ao encontrar-se com Jesus, uma nova identidade foi forjada. Não estava mais nu, estava vestido, não estava perturbado, estava agora em perfeito juízo, ouvindo Jesus falar. A minha pergunta a você nessa noite: quem é você? Em Jesus. Quem é você em Jesus? Talvez você não esteja endemoniado. Talvez você não fugiu de casa. Talvez você não foi expulso de casa. Talvez você não esteja morando no cemitério. Mas talvez você esteja perdido dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria vida. Porque você, ao longo da jornada, ao longo da caminhada, ao longo da vida, você perdeu a identidade. Você perdeu o gosto pela vida. Você perdeu o desejo de viver no seio da família. Talvez você esteja ali em meio a uma multidão, mas está sozinho. Quantos hoje estão em meio à multidão e estão sozinhos? Porque hoje, a doença que mais nos assola é a ansiedade e a depressão. Estamos no meio de muitas pessoas, mas estamos sozinhos no mundo. Veja que este jovem agora não estava mais nu, não estava perdido, não estava perturbado, mas ele estava assentado aos pés de Jesus. Este é o melhor lugar para se estar, queridos. É assentado aos pés de Jesus. E o que significa estar assentado aos pés de Jesus? Significa que Jesus agora é o Senhor da vida deste jovem. E ele faz esse convite a você nesta noite, para se assentar aos pés de Jesus, para que ele seja o Senhor da sua vida, para que ele seja a verdadeira identidade na sua vida, para que você possa agora crer em Jesus Cristo e mudar a sua maneira de viver. Veja que todo o povo saiu para ver. Testemunho de uma nova vida após um encontro com Jesus. Veja que todo mundo da cidade saiu para ver o que havia acontecido, porque foi um fato miraculoso. Foi algo extraordinário. Veja que aquela sociedade daquela cidade, naquela época, conhecia aquele jovem. E o excluiu porque ele era violento, porque ele estava nu. Mas agora todo o povo saiu para ver. E o que eles encontram? Um jovem em sã consciência. Uma nova vida após um encontro com Jesus. Efésios 2, capítulo 1. Efésios 2, 1 a 6 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora no curso deste mundo, segundo as inclinações da carne. Éramos por natureza filhos da ira, diz o apóstolo Paulo. Do pecado para a salvação, pela graça. Nós estávamos sem identidade. Porque a identidade espiritual, ela foi forjada na cruz de Cristo. Para que eu e você possa ser alguém hoje, espiritualmente falando. Nós fomos resgatados dos grilhões do pecado e nos transportou para o reino da luz, para a salvação em Cristo Jesus. Ou seja,
o sacrifício de Jesus na cruz nos dá uma nova identidade. O sacrifício de Jesus na cruz quebrou os grilhões daqueles pecados que nos aprisionava. E agora, pela graça, favor imerecido, nós temos uma nova identidade forjada no sacrifício de Jesus, no sangue vertido na cruz, diz o apóstolo Paulo. Porque o sangue de Jesus, essa nova identidade, queridos, nos faz ter uma mudança completa. Quando o Senhor intervém em nossas vidas, Ele nos liberta, assim como Jesus libertou o jovem possesso da legião de demônios que o oprimia. O pecado que talvez te oprime hoje, e o acusador das nossas vidas, que é o mesmo demônio lá do jovem, fica na sua orelha dizendo: não, você não é nada, você não é ninguém. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que a mudança completa acontece quando você vem aos pés de Jesus. Quando você deixa Jesus intervir na sua vida e libertar você da escravidão do pecado. Vivíamos ou estamos vivendo igual ao homem sem identidade, mas nós podemos viver uma nova identidade pela fé em Cristo Jesus. E hoje é a oportunidade de nos achegarmos à presença desse Jesus. Por quê? Porque quando nós queremos Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que o Pai dá, Jesus diz que de modo nenhum Ele lançará fora. Então, quando você se sentir abatido, se sentir angustiado, se sentir amarrado, você pode depositar toda a confiança aos pés de Jesus, porque Ele vem ao seu encontro, Ele não nos abandona. E a esperança que Ele diz para que nós pudéssemos ter, é que nós podemos descansar nele, esperar nele, porque Ele é a vitória, Ele traz a cura, e a cura verdadeira, a alma, as feridas, e nos dá uma nova identidade. Ele traz a cura, talvez a cura aí, daquelas coisas que as pessoas dizem que você é, e você sabe que você não é, mas você fica com isso na mente e no coração. Que o sangue de Jesus possa curar você, curar todas as feridas e te dar uma nova identidade. Uma identidade forjada na cruz de Cristo. Porque Ele nos dá a vida, Ele nos dá a salvação. É nele que nós encontramos vida, é nele que há salvação, é nele que há poder, porque tudo emana dele. Veja que o jovem foi liberto e assentou aos pés de Jesus. Quando eu e você nos entregamos a Cristo, e desta maneira o amor de Deus é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele nos faz assentar em lugares celestiais. Ele quebra todas as barreiras, Ele tira tudo aquilo que nos separa dEle e nos faz assentar em lugares celestiais. Por quê? Porque em Cristo Jesus a nossa identidade deve ser forjada. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E a Bíblia tem uma definição de quem genuinamente nós somos. A nossa fé nos torna indivíduos diversificados, separados por Deus, para que cumpramos um propósito aqui na terra. É importante, querido, salientar que quando percebemos quem somos, qual o propósito de estarmos aqui, isso traz em nosso coração uma aceitação. Quando você entende de Deus, qual o propósito de você estar na família que você está, na rua que você mora, na casa que você mora, no bairro que você mora, você agora vai enxergar a vida num novo propósito. O propósito de Deus na sua vida. Você agora é um representante do Deus Altíssimo, com a identidade forjada no sangue de Jesus, no local onde você mora, no local onde você trabalha, no local onde você estuda, porque você agora é um servo remido, comprado e lavado no sangue de Jesus Cristo. É uma nova identidade. Você agora não aceita mais com que as pessoas digam que você não tem valor, porque você tem um valor. E esse valor é o sangue de Jesus vertido na cruz, que te fez crescer, que te faz crescer e te faz conhecer esse Deus maravilhoso. E agora você marcha olhando para o alto, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Você não é um derrotado, você não é um acorrentado, você é livre, mas livre para andar com Cristo, porque a nova identidade
é forjada em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então veja que a identidade de vida agora é forjada em Cristo. Você agora é uma nova criatura. Aquilo que te perturba não pode perturbar mais, porque toda vez que vier, você repreende em nome de Jesus. Toda vez que vier, você coloca Jesus à frente, porque esse Jesus é o Deus Todo-Poderoso que deixou a sua glória por amor a mim, por amor a você. A nossa identidade agora é nova em Cristo Jesus. A partir da experiência de estar em Cristo, pelo poder sobrenatural de Deus, o Espírito Santo opera agora em nós as mudanças necessárias a uma vida agradável ao Senhor. Você agora não anda mais de cabeça baixa. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Você agora está cheio desse Espírito e você agora marcha, porque você é um servo de Jesus Cristo, comprado, remido e lavado no sangue dele. Uma nova identidade forjada em Cristo Jesus. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. Nova identidade, nova criatura em Cristo Jesus. E eu fico aqui pensando, como que aquele povo daquela região agora vê aquele novo homem. Antes nu, acorrentado, morando em cemitério, agora passa de casa em casa dizendo: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura, e não precisava falar nada mais, era apenas vocês olharem para mim e dizer: ó, eu era assim, mas agora eu sou desse jeito. Por quê? Porque Jesus me salvou, porque Jesus me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Você pode ser como esse jovem nesta noite. Você pode se entregar a esse Jesus. O Jesus que deixou toda a sua glória. João narra no Evangelho, em João 1, capítulo 1, versículo de número 1. Ele vai dizer para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz que resplandece em meio às trevas. Esse Jesus que deixou toda a sua glória, o Verbo da vida, agora nos comprou e nos deu uma nova identidade. E comprou com o seu sangue vertido na cruz. Que Deus em Cristo abençoe você. Que você não desista de viver. Que você não desista de servir a esse Deus, porque Ele te deu uma nova identidade. E você agora pode marchar, queridos, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Você pode dizer: eu sou de Jesus e Jesus é meu. Por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. A esperança de uma vida aqui, pensando na eternidade. Nós vivemos aqui até o momento que Deus quiser, e Ele nos levará de volta para casa. Nós vamos voltar aos braços do Pai. Por quê? Porque nossa identidade foi forjada em Cristo Jesus. Nós fomos comprados com alto preço, o sangue de Jesus vertido na cruz. Então no dia a dia, por onde você andar, onde você mora, na sua casa, dobre o seu joelho, ore, se entregue ao Senhor, coloque a sua vida diante desse Jesus, e você vai perceber a mudança que irá acontecer, porque essas mudanças vêm, porque o Deus Todo-Poderoso usa a minha e a sua vida com um propósito. Aonde você está, Deus tem um propósito para você. Por isso, marche, olhando para o alto, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Creia em Jesus e será salvo, tu e a tua casa. As pessoas irão olhar para você e irão dizer: ah, rapaz, fulano mudou. Aí você vai dizer: é porque antes eu não era de Jesus, e agora eu sou de Jesus, e Jesus é meu. E assim você vá caminhando, servindo a Jesus, dentro do propósito de vida que Ele escolheu para você.
Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa entender dessa nova identidade forjada na cruz de Cristo. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, graças eu te dou porque um dia o Senhor olhou para a nossa miséria e colocou o coração nela. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor quebrou os grilhões do pecado que separava nós do Senhor. Obrigado, Deus, porque nesta noite eu creio que o Senhor também está fazendo isso na vida das pessoas que aqui estão. Aquele que não conhece a Ti de fato e de verdade, que possa, Deus, entregar o coração ao Senhor nessa noite. E assim, Deus, possa entender que só em Ti, só em Jesus Cristo, nós teremos uma nova vida. Só em Jesus Cristo nós podemos vencer todas as batalhas diárias. Só em Jesus Cristo nós seremos mais que vencedores. Por quê? Porque Jesus venceu a morte em nosso favor. Porque Jesus venceu todas as batalhas em nosso favor. E por isso Ele nos dá uma nova vida, uma nova caminhada na presença dEle. E em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão aqui nesta noite, trazendo paz no coração, um renovo, uma esperança pautada na cruz de Cristo, e que eles possam, ó Deus, compreender dessa nova identidade forjada no sangue de Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, levando de volta para casa, e que ali nós possamos testemunhar o Teu amor, e que ali nós possamos viver o amor do Senhor nas nossas vidas, crendo que o Senhor agora nos deu essa nova identidade, e que nós possamos marchar firmes na fé, esperando a volta do Senhor Jesus, que irá buscar a sua igreja, comprada, remida e lavada no sangue dele próprio, Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu quero, lembrando esta mensagem, que trabalhou o meu coração, deve ter trabalhado o seu coração, a reviver ou a viver uma nova vida, uma mudança de vida, uma transformação. Eu quero convidar, se você quer ter uma diferença na sua vida, se você entendeu essa mensagem, da responsabilidade de estar aos pés de Jesus, para depois fazer o melhor para Jesus, para a sua família. Se você entendeu isso, vem aqui à frente e o reverendo Nisvaldo estará orando por nós, impetrando a bênção. Depois teremos o amém tríplice. Se você entendeu, você quer ter uma nova vida com Jesus, uma mudança na sua vida, não tem importância que você seja um crente antigo, mas você quer uma renovação, esteja aqui à frente comigo. O reverendo Nisvaldo depois está orando por nós, impetrando a bênção e o amém triplo. Entender que o nosso Deus, Ele é lindo, nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca em lugares altos. Abaixa a sua cabeça. Deus amado, quero te agradecer, Deus, nesta noite por cada vida que se dispôs a estar aqui à frente, testemunhando do amor do Senhor. O Senhor, em nome de Jesus, visita cada coração, que o Teu Espírito Santo renove a esperança, produzindo essa esperança no coração de cada um. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, traga essa paz, traga essa esperança, traga esse renovo na vida de cada um, para que possam, ó Deus, entender do propósito do Senhor e andar com o Senhor pela fé. Quando nós não podemos mais andar nas nossas forças, o passo é a fé. E obrigado, Deus, porque pela fé o Senhor tem levantado o Teu povo para caminhar em um novo propósito, uma nova identidade, forjada no sacrifício de Jesus. E que o sangue de Jesus possa purificar cada um deles, libertando-os de qualquer coisa que impeça, do passado, do presente. O Senhor, em nome de Jesus, restaure cada vida, cada família, para que possa, ó Deus, andar na Tua presença, servindo, adorando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Obrigado.
Obrigado, Deus, porque há festa no céu. A tua palavra diz que há festa no céu quando o teu povo se reúne. E aqui nós cremos que há festa no céu, porque esse povo se entrega a estar na tua presença. Nós agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, povo de Deus presente aqui, povo de Deus espalhado na face da terra. Ide em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Deus em Cristo vos abençoe.